Bendito seja o nome do Senhor por esse tempo. Bendito sea el nombre del Señor por este tiempo. O que tenho como encargo em meu coração, amados, Lo que tengo como carga en mi corazón, hermanos, é uma pequena porção que o Senhor tem repartido ao meu coração nesses dias. es una pequeña porción que el Señor ha repartido en mi corazón en estos días. Na verdade, nós talvez precisaríamos de um tempo maior para abordar tudo o que gostaríamos. Quizás, la verdad es que quizás necesitaríamos un tiempo mayor para abordar todo lo que quisiera. Mas vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá nessa manhã. Pero vamos a aprovechar el tiempo que el Señor nos da en esta mañana. Então, vou procurar fazer uma síntese daquilo que está no meu coração Entonces voy a buscar hacer una síntesis de aquello que está en mi corazón para repartir com meus irmãos essa manhã. para repartir con mis hermanos esta mañana. Eu peço desculpa que em algum momento vocês vão ouvir algum ruído, Les pido disculpas si en algún momento van a escuchar algún ruido, porque eu moro muito próximo à rua porque yo vivo muy cerca de la calle e na minha configuração não consegui acertar o fone de ouvido. y en mi configuración no tengo cómo separar ese ruido. O fone de ouvido, não consegui Ah, colocar. sí, no tengo cómo colocar audífonos. Então o som ele está mais aberto. Entonces el sonido está más abierto. Mas vamos confiar no Senhor. Pero vamos a confiar en el Señor. Irmãos, eu gostaria que vocês fossem comigo a Mateus capítulo 24, por favor. Me gustaría que fuesen conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 24. Sim, eu vou pedir ao meu irmão Christian que leia para nós o capítulo 24, versículo 1 até o versículo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Bom, no primeiro momento, irmãos, En un primer momento, hermanos, eu gostaria de dizer que Mateus capítulo 24 está colocado em ponto muito estratégico. me gustaría decir que Mateo capítulo 24 está puesto en un lugar muy estratégico Para o que nós chamamos de período escatológico. para lo que nosotros llamamos un periodo escatológico. Nele, nós podemos pontuar Mateus 24 e Mateus 25 En él podemos puntear tanto en Mateo 24 como en Mateo 25 três fatos extremamente importantes para a igreja no tempo do fim. tres hechos muy importantes para la iglesia en el tiempo del fin. Às vezes, quando nós falamos do tempo do fim, A veces cuando hablamos sobre el tiempo del fin, isso pode de alguma forma soar negativamente. esto puede sonar de alguna forma, podría sonar de una manera negativa, Principalmente no período que nós estamos vivendo, que é período difícil. especialmente en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil. Mas a nossa intenção, de fato, não é assustar ninguém. Pero de hecho nuestra intención no es asustar a nadie. Nós apenas desejamos nos aproximar da palavra do Senhor Solo deseamos aproximarnos a la palabra del Señor e buscar entender pelo Espírito Santo aquilo que o Senhor está nos falando nesses dias. y buscar entender por el Espíritu Santo aquello que Dios nos está hablando en estos días. Então, meus irmãos, vão concordar comigo que realmente, de fato, nós estamos num período escatológico. Entonces los hermanos van a concordar conmigo que realmente estamos en un periodo escatológico. E quando você trata de escatologia, você precisa de três porções principais. Y cuando hablamos de escatología necesitamos de tres porciones específicas. Então, o livro de Daniel é a primeira porção. Entonces la primera porción es el libro de Daniel, Isso ainda está no Antigo Testamento. y eso está en el Antiguo Testamento. E no Novo Testamento, lá na outra extremidade, nós temos o Apocalipse. En el Nuevo Testamento, en el otro extremo, tenemos Apocalipsis. E exatamente no ponto central entre um e outro, Y exactamente en el punto central entre uno y otro, nós temos Mateus 24, tenemos Mateo 24, que também pelos teólogos é chamado de pequeno Apocalipse sinótico.
y también por los teólogos es llamado del pequeño apocalipsis sinóptico. Então, o que realmente nos interessa ao entrar nesse ponto de Mateus 24 Entonces, lo que realmente nos interesa al entrar en este asunto de Mateo 24 é observar que aí existem algumas coisas muito pontuais para o tempo que estamos vivendo. es que allí existen algunas cosas muy específicas para el tiempo en el cual estamos viviendo. Por isso que eu disse que ele está colocado em um ponto estratégico para o nosso tempo. Por eso decimos que Él está puesto en un lugar estratégico para el tiempo en que estamos viviendo. Mas nessa manhã nós não vamos tratá-lo exegeticamente, ou seja, ponto por ponto. Pero esta mañana no lo vamos a tratar de una forma exegética, es decir, punto por punto, Nós vamos ver apenas de uma forma geral, sino que vamos a ver de una manera general e aí nós vamos descer alguns degraus, y vamos a descender algunos escalones e aí nós podemos observar 3 pontos que são importantes para o servo do Senhor que vive nesse tempo. y vamos a observar 3 puntos que son importantes para el siervo de Dios que vive en este tiempo. Então, a estrutura de Mateus 24 surge a partir de respostas a 3 perguntas principais que os discípulos fizeram. Entonces la estructura de Mateo 24 responde a 3 preguntas principales que hicieron los discípulos. Então, as perguntas são: Entonces las preguntas son, diz-nos essas coisas. A primeira, la primera, diz-nos quando serão essas coisas. dinos cuándo será todo esto E que sinal haverá da tua vinda y qué señal habrá de tu venida e do fim do mundo? y del fin del siglo. E o Senhor responde: Y el Señor responde, acautelai-vos para que ninguém vos engane. mirad que nadie os engañe. Então, vamos buscar, com a ajuda do Senhor, irmãos, ir diretamente a pontos importantes aqui. Entonces, hermanos, vamos a buscar con la ayuda del Señor ir directamente a puntos importantes aquí. Temos 2 grandes responsabilidades no tempo da nossa peregrinação aqui. Preste atenção nisso, por favor. Tenemos 2 grandes responsabilidades en el tiempo de nuestra peregrinación aquí. Por favor, ponga atención en esto. Sim, uma está diante de Deus, Una es estar delante de Dios, que é o relacionamento que nos transforma o caráter. una está delante de Dios, que es el relacionamiento que transforma nuestro carácter. Então, vamos prestar atenção, amados. Entonces vamos a prestar atención, amados. A nossa intenção não é falar mais uma palavra no domingo, Nuestra intención no es hablar una palabra más este domingo, mas podermos de fato entender com a ajuda do Espírito sino de hecho entender con la ayuda del Espíritu qual o nosso chamamento para o atual momento em que estamos vivendo. cuál es nuestro llamamiento para el momento actual en que estamos viviendo. Porque se Jesus tratou isso de uma forma escatológica, Porque si Jesús abordó esto de una forma escatológica e nós nos encontramos num tempo escatológico, y nos encontramos en un tiempo escatológico, e isso também foi uma das, não principais, mas foram quase as últimas palavras do nosso Senhor em orientação aos seus discípulos. y esta fue una de las últimas palabras del Señor en orientación hacia sus discípulos. Então, todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, ela é importante. Todo el Evangelio, toda la palabra de Dios es importante. É como se tivéssemos um grande depósito, Es como si tuviésemos un gran depósito, é o chamado também de Logos, llamado también de Logos, e o Senhor desse grande depósito tira uma determinada porção y de este gran depósito el Señor saca una pequeña porción para aplicar a uma necessidade específica, a um tempo específico. para aplicarla a una necesidad específica en un tiempo específico. Então, imagina se você e eu gostássemos de viver na época de Davi, por exemplo. Entonces imagine si nosotros nos gustase vivir en el tiempo de David, por ejemplo. Então, teríamos que sair às ruas dos dias de hoje com lanças e varapaus. Entonces tendríamos que salir a las calles, ¿cierto? Con lanzas E varapaus. Sim. E isso não estaria adequado, efetivamente. y eso no sería adecuado, efectivamente. Por que não estaria adequado? ¿Por qué no estaría adecuado? Porque não pertence ao nosso tempo, não pertence ao nosso kairos, ao nosso tempo específico. Porque no pertenece a nuestro tiempo, nuestro kairos o tiempo específico. Então, nós temos que observar, sim, irmãos, com a ajuda do Senhor, Entonces tenemos que observar con la ayuda del Señor qual é o tempo que nós estamos vivendo. cuál es el tiempo que estamos viviendo. E se o Senhor nos abre os olhos para vermos esse tempo, Y si el Señor abre nuestros ojos para ver este tiempo,
Então, nós vamos observar que, de fato, Mateus 24 está muito dentro da nossa realidade. Vamos a ver de hecho que Mateo 24 está muy dentro de nuestra realidad. Então, o que é mais importante de tudo que eu vou falar nessa manhã Entonces, lo más importante de todo lo que voy a hablar en esta mañana é nós nos situarmos es posicionarnos no tempo em que nós estamos vivendo. en el tiempo en que estamos viviendo. Grava isso no seu coração. Grabe esto en su corazón, Porque se perdermos o tempo, porque si perdemos el tiempo, o que ocorre? ¿qué es lo que ocurre? Nós podemos estar envolvidos com algumas coisas Podemos estar involucrados con algunas cosas e não é exatamente aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. y no es exactamente aquello que Dios está haciendo en este tiempo. Então, quando o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, Entonces, cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, isso não começou agora. eso no comenzó ahora, Isso começou desde o seu início. eso comenzó desde su inicio. Então, houve uma porção para o início, Entonces hubo una porción para el inicio, houve uma porção gradativa durante o período da história, una porción gradual en el tiempo de la historia, a lo largo de la historia, e chegamos por fim a esse tempo em que estamos vivendo. y llegamos por fin a este tiempo que estamos viviendo. Então, tão quão importante é a informação para esse tempo, Entonces, ¿cuán importante es la información para este tiempo? tão quão importante é esse tempo, o discernimento desse tempo. Entonces, como es tan importante la información, como es importante el tiempo que estamos viviendo. As duas coisas são muito importantes. Las dos cosas son muy importantes Nós não podemos desconectar uma de outra. y no podemos separar una de otra. Porque se o Senhor nos der o discernimento exato do que estamos vivendo, Entonces, que el Señor nos dé discernimiento exacto de aquello que estamos viviendo, no tempo em que estamos vivendo, en el tiempo que estamos viviendo, e a palavra liberada para esse tempo, y la palabra liberada para este tiempo. então, aqueles que amam o Senhor certamente vão buscar Entonces, aquellos que aman al Señor ciertamente van a buscar aquilo que o Senhor está falando nesse tempo. aquello que el Señor está hablando en este tiempo. Bom, isso é um pensamento, irmãos. Hermanos, este es un pensamiento. Não somos dogmáticos em relação a isso. No somos dogmáticos en relación a esto, Mas entendemos que Deus, de Kairos em Kairos, vai fazendo a sua vontade na história do seu povo. pero entendemos que el Señor de Kairos en Kairos va haciendo su voluntad en su pueblo. Assim. Então, se hoje fizéssemos uma pergunta, irmãos, Entonces, si hoy hiciéramos una pregunta, hermanos, o Senhor voltará? ¿el Señor volverá? Bom, nós sabemos que essa é uma condição sine qua non. Sabemos que esa no es una condición, perdón. Não, sabemos que essa é uma condição doutrinária fechada na história da igreja. Sabemos que esa es una condición doctrinaria cerrada en la historia de la iglesia. Então, ninguém pode ter dúvida acerca da segunda vinda do nosso Senhor. Nadie podría tener dudas de la segunda venida del Señor. O assunto não é se o Senhor vem ou se o Senhor não vem, El asunto no es si el Señor viene o no viene, porque isso é um assunto fechado, né, na doutrina bíblica cristã. porque en la doctrina bíblica este es un asunto que ya está cerrado. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus vem. Todos sabemos que el Señor Jesús viene. Então, o assunto, a discussão não está em torno de se ele vem ou não vem. Entonces la discusión no está en si Él viene o no viene. O assunto é, El asunto es, como estarei no momento do seu retorno? ¿cómo estaré cuando Él retorne? Sim, qual deve ser a posição e cuidado da igreja pela volta do Senhor? ¿Cuál debe ser la posición y el cuidado de la iglesia ante el retorno del Señor? Então, essas questões, irmãos, que devem ganhar o nosso coração. Entonces son estos asuntos que deben ganar nuestro corazón. Às vezes existem muitos desencontros doutrinais na história da igreja. A veces existen muchos desencuentros doctrinarios en la historia de la iglesia. E os servos de Deus acabam se degladiando por coisas que não têm, de fato, nenhum interesse objetivo para a edificação da igreja. Los siervos de Dios se acaban desgastando por cosas que no tienen ningún interés para la edificación de la iglesia. Então, por exemplo, nessa questão da vinda do Senhor, Entonces, en este asunto respecto a la venida del Señor, eu particularmente tenho um posicionamento, não do tempo em que ele virá, mas eu tenho um posicionamento acerca da sua vinda. entonces en este asunto de la venida del Señor, yo tengo una posición respecto a su venida, no de cuándo será, pero sí respecto a su venida.
Sim, e respeito plenamente os irmãos que têm uma outra posição acerca disso. Y respeto totalmente a aquellos hermanos que tienen una postura diferente en relación a esto. Então, quando nós abordamos, por exemplo, o fato do Senhor vir antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, Entonces, cuando abordamos aquel asunto, si el Señor vendrá antes o después de la gran tribulación, isso cria um grande problema entre os servos de Deus. esto provoca un gran problema entre los siervos de Dios. Mas sabe por que se cria esse problema, irmãos? Pero ¿saben por qué se crea este problema, hermanos? Porque esse não é um assunto central da fé cristã. Porque este no es el asunto central de la fe cristiana. Na verdade, esse é um assunto para distrair cristãos da fé. La verdad, este es un asunto para distraer a los cristianos de la fe. Porque o assunto que todos nós devemos estar juntos El asunto en el cual todos debemos estar juntos é que o Senhor de fato voltará. es que de hecho el Señor volverá. Então, deixamos de parte a esse ponto Entonces dejamos aparte este punto e vamos ao que realmente interessa. y vamos a lo que realmente interesa, Porque o nosso Senhor vem. lo que nuestro Señor ve. E isso é ponto. Colocamos um ponto depois disso. Entonces nuestro Señor viene y colocamos un punto después de esto. Agora vamos fazer algumas perguntas e aí vamos começar a entrar nessa maravilhosa porção da palavra do Senhor. Entonces vamos a hacer algunas preguntas y después vamos a entrar en esta maravillosa porción de la palabra del Señor. Então, o primeiro ponto. Entonces, el Como primer, estarei no momento do seu retorno? perdón. O primeiro ponto. Como estarei no momento do seu retorno? Entonces el primer punto, ¿cómo estaré en el momento de su retorno? E qual deve ser a posição e cuidado da igreja pela volta do Senhor? ¿Cuál debe ser la posición y el cuidado de la iglesia para el retorno del Señor? Então, nós vamos responder com duas parábolas aquilo que o Senhor quis responder aos seus discípulos. Entonces vamos a responder con dos parábolas aquello que el Señor quiso decir a sus discípulos. Bom, vamos colocar nessa ordem. Vamos a colocar en este orden. Vamos novamente. Qual deve ser a posição e cuidado da igreja pela volta do Senhor? Entonces vamos nuevamente. ¿Cuál debe ser la posición y el cuidado de la iglesia para el regreso del Señor? Ela deve ter cuidado com o engano, Ella debe tener cuidado con el engaño. ela deve ter cuidado com as suas vestes Ella debe tener cuidado con sus vestiduras e ela deve ter cuidado com o seu serviço. y debe tener cuidado con su servicio. Então, nessa estrutura nós encontramos Mateus 24 e também um pouco de Mateus 25. Entonces en esta estructura encontramos Mateo 24 y un poco de Mateo 25. Então, é nisso que nós vamos observar, irmãos. Entonces es esto lo que vamos a observar, hermanos. O Senhor possa nos ajudar com essa palavra. El Señor puede ayudarnos con esta palabra. Então, vamos observar o seguinte. Entonces vamos a observar lo siguiente. Amém. Temos duas grandes responsabilidades no tempo da nossa vida aqui. Tenemos dos grandes responsabilidades en el tiempo de nuestra vida aquí. Uma é diante de Deus, Una es delante de Dios, que é o relacionamento que nos transforma a vida, que nos transforma o caráter. que es el relacionamiento que transforma nuestra vida, nuestro carácter. E isso está relacionado às 10 virgens. Y esto está relacionado a las 10 vírgenes. Presta bastante atenção nisso, irmãos. Ponga bastante atención en esto, hermano. Porque ao lado dessa parábola, que começa no capítulo 25, Porque junto a esta parábola que comienza en el capítulo 25, que fala das 10 virgens, que nos habla de las 10 vírgenes, isso nos apresenta um princípio de relacionamento com Deus. el Señor nos presenta un principio de relacionamiento con Dios. Mas um pouco antes dessa parábola, nós temos outra parábola. Pero un poco antes de esta parábola tenemos otra parábola. E é a parábola do servo bom e fiel. Y es la parábola del siervo bueno y fiel. Então você vai observar que as duas responsabilidades que temos, Entonces usted puede observar que las dos responsabilidades que tenemos, uma está relacionada a Deus una está relacionada con Dios e a outra está relacionada aos homens. y la otra está relacionada a los hombres. E podemos dizer que o servo bom e fiel Y podemos decir que el siervo bueno y fiel é o servo que serve ao Senhor, que o serviço desse servo es que el servicio de este siervo é diretamente à igreja. es directamente a la iglesia. Mas o que você encontra na parábola das virgens Pero lo que usted encuentra en la parábola de las é vírgenes um serviço direcionado a Deus. es un servicio direccionado a Dios. Então nós estamos vivendo num tempo Entonces estamos viviendo en un tiempo onde as orientações desse tempo
en donde las orientaciones de este tiempo, orientações que o nosso Senhor deu aos seus discípulos, las orientaciones que nuestro Dios dio a sus discípulos, parecem encaixar com o nosso tempo, parecen encajar con nuestro tiempo, é de que devemos entre que debemos ter duas grandes responsabilidades nesse tempo. tener dos grandes responsabilidades en este tiempo. Uma está direcionada a Deus Una está direccionada a Dios e a outra está direcionada à igreja. y la otra está direccionada a la iglesia. Então vamos seguir pouco a pouco nesse entendimento, amados. Entonces vamos a seguir poco a poco en este entendimiento, hermanos. O serviço está ligado ao caráter. El servicio está unido al carácter. Então vou deixar essa definição aqui para os meus irmãos. O serviço está ligado ao caráter. El servicio está unido al carácter. Por isso, as parábolas das virgens e do servo fiel aparecem juntas. Por eso es que la parábola de las vírgenes y del siervo fiel están juntas. Então, o caráter sempre precede o serviço, Entonces el carácter siempre precede al servicio, ainda que ele não está nessa devida ordem nessas duas parábolas. aunque no esté en este debido orden en las parábolas. Mas nós estamos vendo que nesse contexto é isso que aparece. Pero estamos viendo que en este contexto es eso lo que aparece. Uma parábola que orienta a vida do servo cultivada diante de Deus. Una parábola que orienta la vida del siervo cultivada delante del Señor. E uma outra parábola que mostra a vida do servo dedicada aos homens. Y otra parábola que muestra la vida del siervo dedicada a los hombres. E o terceiro ponto que nós havíamos mencionado, Y un tercer punto que no habíamos mencionado, ele está relacionado ao cuidado. que está relacionado al O cuidado para não ser enganado. cuidado de no ser engañado. Porque entre a maturidade, Porque entre la madurez, e essa maturidade está ligada à vida de comunhão com Deus, y esta madurez estaba unida a la vida de comunión con Dios, para que haja prestação do serviço segundo Deus, para que se pueda servir según Dios. então há um tempo. Entonces hay un tiempo. Ninguém amadurece da noite para o dia, irmão. Nadie madura del día a la noche. Se você percebe que ainda não é uma pessoa madura, Tú aún percibes que no eres una persona madura. você não deve se desesperar por isso. Tú no debes desesperarte por esto. Existe um processo até a maturidade. Existe un proceso hacia la madurez. E na medida que nós vamos crescendo em maturidade diante de Deus, Y en la medida que vamos creciendo en madurez delante de Dios, isso está representado pelas virgens, y esto está representado por las vírgenes, então começamos a também servir de acordo com essa maturidade diante dos homens. vamos a comenzar a servir también de acuerdo con esta madurez delante de los hombres. Isso é muito importante, irmãos. Y esto es muy importante, hermanos, Porque isso está direcionado a um tempo específico que estamos vivendo. porque esto está relacionado a un tiempo específico que estamos viviendo. Isso não quer dizer que em outros períodos da história os irmãos não deveriam ter esse mesmo tipo de entendimento. Esto no significa que en otro periodo de la historia los hermanos no debiesen tener este tipo de entendimiento. A palavra sempre foi a mesma em todas as épocas. La palabra siempre fue la misma en todas las eras. O que ocorre é que existem algumas porções específicas para determinados tempos. Lo que ocurre es que hay porciones específicas para tiempos específicos. Então, quando nós dizemos que o serviço está ligado ao caráter, Entonces, cuando decimos que el servicio está unido al carácter, é porque de fato é assim. es porque de hecho es así. Nós não podemos ter um serviço que não esteja relacionado com o nosso caráter. No podemos tener un servicio que no esté relacionado con nuestro carácter. Então, o Espírito Santo vai trabalhando a nossa vida de comunhão com Deus, Entonces, el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida de comunión con Dios para que a gente possa ter uma vida amadurecida diante dele, para que podamos tener una vida madura delante de Él. e na mesma medida que vamos amadurecendo, Y en la misma medida que vamos madurando, também nós vamos servindo. también vamos sirviendo. Quando nós tentamos servir sem um mínimo de maturidade, Cuando intentamos servir sin el mínimo de madurez, nós acabamos produzindo grandes problemas. acabamos produciendo un gran problema. Então, nós temos que ser cuidadosos nisso. Entonces debemos ser cuidadosos en esto. Então, as parábolas da Virgem, irmãos, Entonces la parábola de la Virgen, as hermanos, parábolas do servo bom e fiel, la parábola del siervo bueno y fiel, são duas parábolas que nos orientam nesse tempo.
son dos parábolas que nos orientan en este tiempo, acerca de dois maravilhosos encargos que precisam ser tomados pela fé na vida da igreja. acerca de dos maravillosos encargos que necesitan ser tomados por la vida de la iglesia. É olharmos para Cristo. Uno es mirar a Cristo, É isso que comanda todos os demais pontos. y es eso lo que guía a todos los demás puntos. E o segundo ponto Y el segundo punto é olharmos para a igreja. es mirar a la iglesia. E um terceiro ponto, Y un tercer punto, o cuidado que temos que ter el cuidado que debemos tener nesse tempo em que estamos vivendo, en este tiempo que estamos viviendo para que não sejamos enganados. para que no seamos engañados. Então, meus irmãos, Entonces, mis hermanos, vamos guardar isso em nosso coração. vamos a guardar esto en nuestro corazón. O serviço está ligado à nossa vida, ao nosso caráter. El servicio está unido a nuestra vida, a nuestro carácter. Quando nós olhamos a vida do nosso Senhor, por exemplo, Por ejemplo, cuando vemos la vida de nuestro Señor, Ele é o exemplo, Ele é o modelo, Ele é o protótipo de um homem que Deus queria. Él es un ejemplo, es un modelo, es un prototipo del hombre que Dios quería. Se Deus quis na sua eterna vontade, se Deus quis um homem perfeito na glória, Si Dios quiso en su eterna voluntad un hombre, se Ele desejou na eternidade querer um homem corporativo na glória, si Él deseó en la eternidad un hombre corporativo que estuviese en la gloria, sim, Ele deveria trazer até a terra esse homem. Él debería traer hasta la tierra a este hombre. E foi exatamente isso que Ele fez. Y fue exactamente esto lo que Él hizo. Então Ele enviou seu Filho Entonces Él envió a su Hijo para que num primeiro momento, para que en un primer momento, na nossa relação com Ele, nuestra relación con Él, sua imagem começasse a ser desenhada, trabalhada em nós. su imagen comenzase a ser diseñada y trabajada en nosotros. Em outras palavras, irmãos, En otras palabras, hermanos, fôssemos substituídos por Ele mesmo. fuésemos sustituidos por Él mismo. Por isso que você encontra Gálatas Paulo falando 5:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 5:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Observe também que em Atos, logo no início de Atos, Observe también que luego del comienzo de Hechos, Lucas diz que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Lucas nos dice que Jesús no solamente comenzó a hacer, sino también a enseñar. Mas antes disso, antes dele fazer e ensinar, ele passou por 30 anos crescendo na presença de Deus. Pero antes de él hacer y enseñar, él pasó 30 años creciendo en la presencia de Dios. Porque não é apenas uma questão de conhecimento. Porque no es meramente un asunto de conocimiento. Para o serviço é necessário maturidade. Para el servicio es necesario madurez. Então, o conhecimento sozinho não salva. Entonces, el conocimiento solo no salva. Pelo contrário, ele pode nos condenar. Por el contrario, él podría condenarnos. Então, nós não somos salvos pelo acúmulo de informações, amados. Entonces no somos salvos por la acumulación de informaciones, hermanos. Isso é o que propõe o gnosticismo, por exemplo. Y eso es lo que propone el gnosticismo, por ejemplo. Mas nós somos salvos pela substituição Pero nosotros somos salvos por la sustitución de uma pessoa vil de una persona, por um vil, de uma pessoa comum, de uma pessoa común por una persona común, por uma pessoa gloriosa. por una persona gloriosa. Então é na nossa vida de relacionamento com Ele é que nós crescemos e amadurecemos. Entonces es en nuestra vida de relacionamiento con Él que nosotros maduramos y crecemos. Isso é muito importante, irmãos. Y esto es muy importante, hermanos. Os irmãos amadurecidos devem sempre lembrar Los hermanos maduros deben siempre recordar que não amadureceram para viverem isolados como monges no Tibete, que no maduraron para vivir aislados como monjes del Tíbet, mas como cristãos a serviço em suas respectivas localidades. sino Mas como cristãos, como Mas- cristianos, sim, mas como cristãos a serviço em suas respectivas localidades. que sirven o al servicio de sus respectivas localidades. Você vai ver que é como uma balança, irmãos, esses dois pontos. Usted va a ver que hay como una balanza entre estos dos puntos.
Por um lado, nós estamos diante de Deus, Por un lado estamos delante de Dios, amadurecendo, crescendo, madurando, creciendo, e isso está representado naquela porção das virgens. y está representado en aquella porción de las vírgenes. E na mesma medida que vamos amadurecendo, Y en la misma medida que vamos madurando, agora nós vamos também servindo. entonces vamos también sirviendo. E é essa ordem exatamente que a gente encontra na vida do Senhor Jesus. Y ese es el orden que exactamente encontramos en la vida del Señor Jesús. E não só na vida do Senhor Jesus, mas você vai observar na maioria, ou se não todos os servos de Deus. Y no solamente en la vida del Señor Jesús, sino que usted lo va a encontrar en la mayoría o en la vida de todos los siervos del Señor. Observa, por exemplo, o próprio Abraão, quando o Senhor diz, anda em minha presença e ser perfeito. Por ejemplo, mire la vida de Abraham cuando Dios le dice, ande delante de mí y sé perfecto. Porque não há perfeição sem andar em sua presença. No hay perfección sin andar en su presencia. Não vai haver perfeição de serviço, No hay perfección del servicio. não há perfeição de sentimentos, No hay perfección de sentimientos. não há perfeição de caráter. No hay perfección de carácter. Simplesmente não haverá perfeição. Simplemente no habrá perfección. E a perfeição é Cristo. La perfección es Cristo. Então ele nos manda, nos orienta a andar diante dele, andar com ele. Entonces Él nos manda a andar delante de Él, nos orienta a andar delante de Él. Mas muitos servos do Senhor na Bíblia Pero muchos siervos del Señor en la Biblia sempre caminharam nessas verdades. siempre caminaron en estas verdades. Observa, por exemplo, Moisés, Observe, por ejemplo, a Moisés, homem que tinha muita capacidade natural. un hombre que tenía muchas capacidades naturales. Mas no momento em que ele foi usar uma dessas capacidades, ele matou uma pessoa. Pero en el momento que él fue a usar una de sus capacidades, él mató a una persona. É assim que nós fazemos. Nós temos muitas boas intenções, Es así que nosotros hacemos, tenemos muchas buenas intenciones, mas sem a devida maturidade, sem conhecer o Senhor, nós causamos transtorno na sua obra. pero sin la debida madurez, sin conocer al Señor, nosotros causamos un trastorno en la obra. Então, assim como Deus trabalhou com Moisés, também vai precisar trabalhar conosco. Entonces, así como Dios trabajó en Moisés, necesita trabajar con nosotros. Então, Moisés, depois de toda aquela capacitação humana, Entonces Moisés, después de toda aquella capacitación humana, é como Deus colocou Moisés para estar junto ao seu sogro. Dios puso a Moisés para que estuviese junto a su suegro E para fazer aquilo que ele nunca tinha feito antes. y para hacer aquello que él nunca había hecho antes. Porque Moisés precisava aprender o que era ser um servo. Porque Moisés necesitaba aprender a ser un siervo. Deus não quer um déspota na sua obra. Dios no quiere a un déspota en su obra. Deus quer um servo. Dios quiere un siervo. Então, por alguns anos, Moisés teve que aprender na presença do Senhor. Entonces, por algunos años, Moisés tuvo que aprender en la presencia del Señor. E ele se achava capaz no primeiro momento. Y él se creía capaz al comienzo. Mas o Senhor provou a ele que ele não era capaz. Y nuestro Señor le probó a él que no era capaz. Mas agora, quando o Senhor chama ele, depois de todo esse trabalho, Pero ahora cuando el Señor le llama después de todo este trabajo, agora é a hora de Moisés ir para trás, voltar. ahora es la hora en que Moisés debería hacia atrás. Agora Moisés vai recusar, Ahora es Moisés quien rechaza, porque ele entendia que agora já não havia mais nenhuma capacitação, porque já estava muito velho. porque ahora Moisés rechaza, desiste el llamado porque él encontraba que estaba muy viejo. Mas no momento em que ele se vê sem condições, Pero en el momento en que él se ve sin condiciones, é agora o momento em que Deus tem um homem em suas mãos para que ele possa trabalhar. es entonces el momento en que Dios tiene un hombre para trabajar. E vocês conhecem todo o restante da história. Y ustedes conocen todo el resto de la historia. Então assim também foi na vida do nosso Senhor. Así también fue la vida de nuestro Señor. Foram em torno de 30 anos escondidos na sua presença. Alrededor de 30 años escondido en su presencia. Aí alguns filósofos antigos dizem que ele estava no Tibete aprendendo com os monges. Algunos estudiosos o filósofos dicen que él estaba en el Tíbet aprendiendo con los monjes. Não, mas ele não estava no Tibete aprendendo com os monges. Pero él no estaba en el Tíbet aprendiendo con los monjes. Ele estava crescendo diante do seu pai. Él estaba creciendo delante de su padre. Poucas aparições você tem da vida do Senhor Jesus Pocas Durante- apariciones durante esse período.
pocas apariciones usted tiene de la persona del Señor durante este periodo. Mas depois que ele recebe a aprovação em um monte, Pero después que él recibe su aprobación en el monte, aquele monte onde ele ouviu aquela voz, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. en el monte donde él oyó aquella voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo todo placer, Então ele chega ao ponto mais alto da maturidade. es en donde él llega al punto más alto de madurez. Mas o nosso Senhor Pero nuestro Señor precisava de cumprir um segundo desafio. necesitaba cumplir un segundo desafío. E esse segundo desafio estava relacionado ao serviço. Y este segundo desafío estaba relacionado al servicio. Ele já era um homem aprovado diante de Deus. Él ya era un hombre aprobado delante de Dios. Agora ele vai ser também aprovado diante de Deus. Ahora él va a ser también aprobado delante de Dios. Não somente na sua vida de crescimento diante dele, No solamente en su vida de crecimiento delante de él, mas agora na sua vida de entrega, de sacrifício. sino también en su vida de entrega y sacrificio. Então esses dois pontos permeiam a vida do nosso Senhor. Entonces estos dos puntos permean la vida de nuestro Señor. Quando nós queremos entender isso de uma forma mais profunda, Cuando queremos entender esto de una manera más profunda, nós precisamos apenas nos deter nos evangelhos. necesitamos solo detenernos en los evangelios E nós observamos isso claramente. y vamos a observar esto claramente. Nosso Senhor era um homem que crescia diante de Deus Nuestro Señor era un hombre que crecía delante de Dios e servia diante dos homens. y servía delante de los hombres. Você lembra que no Antigo Testamento haviam esses dois ministérios? ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento estaban estos dos ministerios? Um era o ministério sacerdotal, Uno era el ministerio sacerdotal, era um serviço diante de Deus. que tenía un servicio delante de Dios, O outro era o serviço levítico, y el otro era el servicio levítico, que apresentava um serviço diante dos homens. que presentaba un servicio delante de los hombres. Parece então que no Novo Testamento esses dois ministérios são fundidos. Tenemos entonces que en el Nuevo Testamento estos dos servicios son fundidos. Irmãos, como desejamos ver isso na vida da igreja ainda por esses dias? ¿Cómo deseamos ver eso en la vida de la iglesia aún en estos días? Como seria importante vermos os nossos irmãos e irmãs se levantando nessas duas direções? Cuán importante sería ver a nuestros hermanos y hermanas levantándose en estas dos direcciones. Ou nós colocamos ênfase num ponto, ou nós colocamos ênfase no outro. Pero nosotros colocamos énfasis en un punto o colocamos un énfasis en el otro. E aí nunca conseguimos cumprir a vontade do Senhor. Y entonces allí nunca conseguimos cumplir la voluntad de nuestro Dios. Porque se pormos ênfase no serviço, Porque si ponemos un énfasis en el servicio, deixarmos o nosso ministério sacerdotal, dejamos nuestro ministerio sacerdotal, não haverá nenhum valor efetivo nesse serviço. no tendrá ningún valor entonces nuestro servicio. Mas se nós colocarmos ênfase no valor sacerdotal, Pero si colocamos entonces el énfasis o el valor en el servicio sacerdotal e esquecemos a nossa responsabilidade com os santos, y nos olvidamos de nuestra responsabilidad con los santos, o que acontecerá? ¿qué es lo que acontece? A igreja não pode ser edificada. La iglesia no puede ser edificada, Porque o princípio de edificação da igreja porque el principio de edificación de la iglesia é o que Ageu nos fala. es aquello que Ageo nos habla. Subir ao monte, Subid al monte, trazei madeira, traed madera, edificai a casa, edificad la casa, eu me agradarei yo me agradaré e eu serei glorificado, diz o Senhor. y seré glorificado, dice el Señor. Então, a subida do monte Entonces la subida al monte é a subida à presença de Deus. es subir a la presencia de Dios. Esse é o primeiro ministério que precisa ser visto na vida de cada indivíduo e de cada igreja. Y es el servicio que debe ser visto en cada individuo y en cada iglesia. Mas ele não sobe apenas um monte. Pero Él no sube solamente a un monte, Ele sobe ao monte com madeira. Él sube al monte con madera. Madeira fala da natureza humana. Y madera nos habla de la naturaleza humana, Ou seja, fala da nossa responsabilidade. nos habla de nuestra responsabilidad. E nós subimos o monte da presença de Deus, Entonces subimos al monte en la presencia del Señor, nós estamos no monte da presença de Deus, necesitamos un monte de la presencia del Señor, com a nossa participação responsável, con nuestra participación responsable, ou seja, com madeira. o sea, con madera. Então, o que vai ocorrer? Entonces, ¿qué va a ocurrir? O Senhor continua dizendo: El Señor continúa diciendo, edificai a minha casa.
edificad mi casa, e dela me agradarei, y de ella me agradaré, e eu serei glorificado. y yo seré glorificado. Às vezes nós achamos que a forma de glorificação é apenas a verbal. Y, a veces pensamos que la forma de glorificación es solo la verbal, Não, mas não é somente a verbal. pero no solo verbal. Quando a igreja edifica, Sí, hermanos, que desde el inicio você sempre, até o final, hasta el final, você sempre vai encontrar esse princípio, esses dois princípios. usted siempre va a encontrar estos dos principios. Que é estar diante de Deus, Uno que es estar delante de Dios, e aqueles pães frescos que se conseguem diante de Deus. perdón, Sim, e aqueles pães frescos que se consegue diante de Deus. y aquellos panes frescos que se consiguen delante de Dios. Agora você vai repartir com seus irmãos. Y ahora usted va a repartir con sus hermanos. Então, esse é o ponto que nós encontramos em Mateus 24. Entonces, este es el punto que encontramos en Mateo 24. Quando nós olhamos para Mateus 24, Cuando miramos a Mateo 24, nós não vemos apenas tempo em que devemos ter medo ou temor. no vemos solo un tiempo en donde tenemos que tener miedo o temor. Não, nós vemos tempo No, sino vemos un tiempo onde o Senhor mais firmemente donde el Señor, de una manera más firme, Ele nos orienta nos orienta a não esquecermos esses dois encargos. a no olvidar estos dos encargos, Não colocarmos em detrimento de outro. no colocar uno en desmedro del otro. Não podemos fazer isso, irmãos. No podemos hacer eso, hermanos. Os dois pontos são extremamente importantes. Los dos puntos son extremadamente importantes. Por lado, precisamos continuar crescendo diante do nosso Senhor. Por un lado, necesitamos continuar creciendo delante de Dios. Por outro lado, devemos continuar servindo aos nossos irmãos e irmãs. Por otro lado, debemos continuar sirviendo a nuestros hermanos y hermanas. Teríamos muitos outros exemplos que poderíamos citar, mas acredito que com esse, meus irmãos já têm entendido o que desejamos falar. Tenemos muchos ejemplos que podríamos decir, pero creo que los hermanos ya entienden de lo que queremos hablar. Então, vamos buscar alguns pontos dentro das parábolas do reino, as duas que mencionamos, Entonces vamos a buscar algunos puntos dentro de las dos parábolas del reino que mencionamos e relacionar isso com aquilo o qual o Senhor tem nos chamado. y relacionar eso con aquello que el Señor nos ha hablado. Então, vamos direto às parábolas da Virgem, nós não vamos ler toda a parábola. Entonces vamos directo a las parábolas, no vamos a leer todas las parábolas, Vamos apenas pontuar alguns princípios, vamos solamente a puntear algunos principios, tendo em vista sempre isso, irmãos. teniendo en vista siempre eso, hermanos. Olha o tempo que eu gastei para chegar até aqui, Mira el tiempo que gasté para llegar aquí, porque o principal para mim, no meu coração, porque lo principal aquí en mi corazón é entendermos primeiro o tempo em que estamos vivendo es entender en primer lugar el tiempo que estamos viviendo e as palavras que o Senhor nos ensinou para esse tempo. y las parábolas que el Señor nos enseñó para este tiempo. Isso não é maravilhoso, irmãos? ¿No es esto maravilloso, hermanos? Porque se tivéssemos apenas que resolver os nossos próprios problemas sem saber como, isso seria difícil. Si tuviésemos que resolver nuestros problemas solos, sin saber cómo, eso sería difícil. Mas olha o que o Senhor fez. Pero miren lo que el Señor hizo. Para cada tempo, Para cada tiempo, Ele, pelo Espírito Santo, Él, por su Espíritu Santo, tem falado à sua igreja ha hablado a su iglesia para conduzi-la para conducirla durante o dia com uma nuvem bem clara diante dela durante el día con una nube bien clara delante de ella e durante a noite, y durante la noche, num período onde há muito temor. en un periodo donde hay mucho temor. Há uma coluna de fogo que vai diante de nós. Hay una columna de fuego que va delante de nosotros. Então, irmãos, nós de fato não estamos sozinhos. Y de hecho, hermanos, no estamos solos. Não foi que o Senhor deixou a gente fazer as coisas por aqui e foi embora para voltar depois. No es que el Señor nos dejó para hacer las cosas aquí y se fue a otro lugar. E nos deixou aqui sozinhos. Y nos dejó aquí solos. Não, Ele enviou outro Consolador. No, Él envió otro consolador. Isso não é maravilhoso, irmãos? Eso no es maravilloso, hermanos. Nós não estamos sozinhos.
no estamos solos. Ele nos enviou o seu Espírito. Él nos envió a su Espíritu. E essa coluna de fogo que está nos guiando nessa noite. Y es esta columna de fuego que nos está guiando durante esta noche. Então, nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 25. Entonces vamos a leer un texto en Mateo capítulo 25, E está dentro do contexto de Mateus capítulo 24. que está dentro del contexto de Mateo 24. Então, Mateus 25 começa, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Entonces Mateo 25 comienza, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. E você sabe que o reino dos céus ele tem duas partes. Y usted sabe que el reino de los cielos tiene Duas partes. dos partes. Uma parte é a história da igreja Una parte que tiene relación con la historia de la iglesia e a outra parte é a introdução ao reino, que fala do casamento. Você vai observar isso. y otra parte que tiene que ver con la introducción al reino. Então, são duas partes. Son dos partes. Veja, irmãos, não é porque eu queira que sejam duas partes. Bien, entonces, hermanos, no es que yo quiera que sean dos partes. É que quando nós lemos as parábolas do reino, Es que cuando leemos las parábolas del reino, o reino dos céus será semelhante a. entonces el reino de los cielos será semejante a. Então, quando nós lemos a parábola, nós sabemos o que é o reino dos céus. Entonces, cuando leemos la parábola, sabemos qué es. Y aquí aparecen dos etapas claramente. Uma etapa de preparação Una etapa de preparación durante o período da nossa peregrinação aqui. durante el periodo de nuestra peregrinación. E uma outra etapa, Y otra etapa quando o noivo vem buscar a sua noiva, cuando el novio viene a buscar a su novia para aquele maravilhoso dia do casamento. para aquel maravilloso día de casamiento. Então, essa é uma segunda etapa. Y entonces esta es la segunda etapa. Então, diz que são 10 virgens. Entonces nos dice que son 10 vírgenes. Meus irmãos sabem que essas virgens está falando das pessoas salvas em Cristo Jesus. Los hermanos saben que estas vírgenes nos hablan de las personas salvas en Cristo Jesús. Em Salmos 45 você tem uma clareza, depois os irmãos podem ver, há uma clareza desse assunto das virgens. En el Salmo 45 hay una claridad respecto a este asunto de las vírgenes. Si los hermanos quieren, después lo pueden ver. Sim, e aqui diz, as 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Aquí dice las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O primeiro ponto que me chama a atenção aqui El primer punto que llama mi atención aquí é que elas tomaram, es que ellas tomaron. saíram e tomaram. Es que ellas salieron y tomaron. Irmãos, essa é uma atitude bastante ativa. Hermanos, esta es una actitud bastante activa. Às vezes nós falamos, nós não devemos ter ativismo na obra do Senhor. A veces nosotros decimos que debemos tener un activismo en la obra del Señor. Não podemos ser ativistas da obra do Senhor. No podemos ser activistas de la obra del Señor. Mas, irmãos, a obra do Senhor precisa de pessoas ativas. Pero sí la obra del Señor necesita de personas activas. Pessoas conectadas com o tempo e a vontade do Senhor. Personas conectadas con el tiempo y la voluntad del Señor. Então, esse tomar é algo muito ativo, não é passivo. Entonces, aquel tomar es algo activo, no es pasivo. É que passividade e atividade nós entendemos de forma muito equivocada. Es que la pasividad y la actividad nosotros la entendemos de una manera muy equivocada. Nós achamos que passivo é uma pessoa quieta, calada, que não fala absolutamente nada. Creemos que pasivo es una persona quieta, callada, que no hace absolutamente nada. E o ativo é aquele que fala muito, que faz muitas coisas, que anda muito, enfim. Essa é a ideia que temos do ativo. Entonces la idea que tenemos del activo es aquella persona que habla mucho, que hace mucho, que anda de aquí para allá. Mas diante de Deus, Pero delante de Dios, você calado pode ser uma pessoa ativa. usted callado puede ser una persona activa. Eu sem fazer nada, isso pode ser uma grande atividade. Yo sin hacer nada puede ser una gran actividad. Porque a questão não é fazer ou deixar de fazer. Porque el asunto no es hacer o dejar de hacer. A questão é o quanto nós podemos ouvir o que devemos ou não fazer. Sino cuánto nosotros podemos oír para que nosotros podamos hacer o no hacer. Então, quando nós estamos diante do Senhor, Entonces, cuando estamos delante del Señor, nós de fato estamos muito ativos, irmãos. de hecho, estamos muy activos, hermanos. Não é quando fazemos muitas coisas que estamos ativos ou passivos.
No es cuando hacemos muchas cosas que estamos activos o pasivos. As coisas não são medidas dessa forma. Las cosas no son medidas de esta manera. Você pode encontrar um irmão muito quieto, Usted puede encontrar un hermano muy quieto, muito calado. muy callado, Você achar que esse irmão é um irmão passivo, é um irmão que não faz absolutamente nada. y usted puede pensar que ese hermano es muy pasivo, que no hace absolutamente nada. Mas, irmão, pode ser que esse irmão faça mais coisa do que eu e você juntos. Pero puede ser que ese hermano haga más cosas que tú y yo juntos. Porque ele, no silêncio dele, Porque en el silencio de él, se esse silêncio si ese silencio não é apenas um silêncio natural, no es solo un silencio natural, mas é algo movido pelo Espírito Santo no seu interior, sino que es algo movido por el Espíritu Santo en su interior, então essa é uma atividade, essa é uma vida cristã ativa. entonces esa es una vida cristiana activa. Porque pensa comigo, irmão. ¿Qué es lo que piensa conmigo, hermano? Todos nós queremos servir ao Senhor. Quiero que piense conmigo. Todos queremos servir al Señor. E todos nós sabemos que para servir o Senhor nós precisamos ter sensibilidade. Y sabemos que para servir al Señor necesitamos tener sensibilidad. Então parece que antes de trabalharmos nós realmente precisamos estar sentados. Entonces parece que antes de trabajar necesitamos estar sentados. E agora Efésios passa a ter toda a razão quando diz que Agora- estamos sentados em lugares celestiais. Y ahora Efesios pasa a tener toda la razón al poner a los cristianos sentados en lugares celestiales. Primeiro assentados. Primero sentados. Depois você tem o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 andando. Después tenemos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 andando. Então é impressionante esse princípio que o Senhor nos ensina. Entonces es impresionante este principio que el Señor nos enseña. Nós não podemos ser pessoas ativas em nós mesmos, No podemos ser personas activas en nosotros mismos, mas temos que sim ser pessoas ativas em Cristo. pero debemos ser personas activas en Cristo. Porque diz aqui, tomando as suas lâmpadas. Porque dice aquí, tomando sus lámparas. Há uma necessidade de tomar. Hay una necesidad de tomar. E o texto segue dizendo, Y el texto continúa diciendo, 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. E por que as insensatas aparecem aqui? ¿Por qué las insensatas aparecen aquí? Porque havia algo que estava ocorrendo. Porque había algo que estaba ocurriendo O Senhor denuncia naquele tempo, que el Señor denuncia en aquel tiempo, mas é o que ocorre até os dias de hoje. pero es algo que ocurre hasta el día de hoy. E vamos ver no que consistia a insensatez dessas 5 virgens. Vamos a ver en qué consistía la insensatez de aquellas 5 vírgenes. Então, o versículo 4 diz, mas as prudentes, versículo 2, e 5 delas eram prudentes, 5 loucas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Sim. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Então, no que consistia a insensatez? Entonces, ¿en qué consistía la insensatez? Não ter azeite na vasilha. No tener aceite en la vasija. Então, todas são virgens, Todas son Todas- vírgenes, todas são cristãs. todas son cristianas. A diferença entre uma e outra Las diferencias entre una y otra é que uma tinha um depósito sobressalente de azeite es que unas tenían un depósito sobresaliente de aceite e a outra não. y la otra no. Então, vocês observam, meus irmãos, Entonces observen, hermanos, que esse assunto trata da nossa vida com Deus. que este asunto trata de nuestra vida con Dios. Não é apenas azeite para fazer, não é apenas azeite da unção para fazer milagres. No solamente el aceite de la unción para hacer milagros. Sim, pode também fazer milagres com esse azeite. Sí, puedes hacer milagros con ese aceite, Mas o que eu entendo principalmente nesse contexto pero lo que entiendo realmente en este contexto é que esse azeite é comprado diante de Deus. es que este aceite es comprado delante de Dios. Então ele está falando da nossa relação com Ele. Está hablando de nuestra relación con Él. Então, o quão é importante, irmãos, para esse tempo, Entonces, ¿cuán importante es para este tiempo não discutirmos se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação. no discutir si el Señor viene antes o después de la gran tribulación? Se estivermos fazendo isso, os nossos olhos estão colocados no lugar errado. Si estuviésemos haciendo eso, nuestros ojos están puestos en el lugar equivocado. Onde deve estar colocados os nossos olhos?
¿Dónde deben estar puestos nuestros ojos? O quanto há de azeite em nossas vasilhas. ¿En cuánto hay de aceite en nuestras vasijas? Então, há muitas discussões, irmãos, que nós perdemos, na verdade, um grande tempo. Entonces hay muchas discusiones, hermanos, que la verdad perdemos el tiempo E esquecemos o principal daquilo que o Senhor nos advertiu a fazer. y olvidamos lo principal que el Señor nos advirtió de hacer. Então, no que consistia a loucura daquelas, Entonces, a insensatez daquelas virgens? Entonces, ¿qué consistía la insensatez de aquellas 5 vírgenes? Elas não levaram azeite consigo, Ellas no llevaron aceite consigo em suas vasilhas. en sus vasijas. Então, nós sabemos, meus irmãos sabem, Entonces nosotros sabemos y los hermanos saben que a lâmpada é o espírito do homem, que la lámpara es el espíritu del hombre. é o que diz o salmista. Y eso lo dice el salmista. Mas o azeite na vasilha Pero el aceite en la vasija é a condição sobressalente. es una condición É sobresaliente. aquela porção que está no nosso espírito Es la porción que está en nuestro espíritu e precisa também ganhar nossas almas. y necesita también ganar nuestras almas. Então, lâmpada está relacionada ao nosso espírito Entonces lámpara está relacionado a nuestro espíritu e o azeite está relacionado àquilo que permeia a nossa alma. A vida de Jesus entrando nas áreas escuras da nossa alma. y el aceite está relacionado con aquello que permea nuestras almas, es decir, la vida del Señor que permea nuestra alma y las áreas oscuras de nuestra alma. Então, Provérbios capítulo 20, versículo 27, não salmista, mas Provérbios 20, 27 é que vai nos mostrar esse princípio. Entonces es Proverbios 20:27 que nos va a mostrar ese principio. Então, nós vamos passar aqui para um outro ponto. Entonces vamos a pasar a otro punto. E aí nós vamos fechar esse aspecto das virgens. Y de ahí vamos a cerrar este asunto de las vírgenes. Mas à meia-noite, versículo 6, mas à meia-noite Versículo 6. Y a medianoche ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saía ao encontro. se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esse é o momento em que todos nós esperamos. Es el momento en que todos nosotros esperamos. Observe que o texto não diz, não faz nenhuma relação específica se é antes ou depois. Observe que el texto no hace ninguna relación específica si es antes o después. A única coisa que o texto diz é que o esposo vem. Lo único que dice es que el esposo viene. E nesse versículo 6 ele já está vindo. Y en ese versículo 6 él ya está viniendo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque as nossas lâmpadas se apagam. porque nuestras lámparas se apagan. Irmãos, em muitos de nós temos experimentado essa realidade. Hermanos, muchos de nosotros hemos experimentado esta realidad. O Senhor tenha misericórdia de nós. Señor, tenga misericordia de nosotros. Esse não é um tempo para a lâmpada se apagar. Este no es un tiempo para que las lámparas se apaguen. Pelo contrário, esse é tempo de juntarmos azeite nas vasilhas. Por el contrario, es un tiempo en que debemos juntar aceites en nuestras vasijas. Me permita fazer uma observação, por favor. ¿Me permiten hacer, por favor, una observación? Nesse tempo em que nós estamos vivendo, En este tiempo que estamos viviendo de lockdown, de encierro, sim, às vezes nós nos preocupamos muito a veces nos preocupamos mucho pelo fato de não podermos reunir presencialmente. por el hecho de no poder reunirnos presencialmente. Mas veja bem, irmãos, Pero vea bien, hermano, nós sempre precisamos entender siempre necesitamos entender que o Senhor usa as circunstâncias moldadoras. que el Señor usa las instancias, Todas as circunstâncias por trás o Senhor utiliza todas las circunstancias, el Señor la utiliza por detrás para sempre fazer com que algo mais de Cristo seja formado em nós. para siempre conseguir que algo más de Cristo sea formado en nosotros. Pode ser que nesse momento nós estejamos privados de ver a face de muitos irmãos, Puede ser que en este tiempo estemos privados de ver el rostro de muchos hermanos, mas não estamos privados de ver a face do Senhor. pero no estamos privados de ver el rostro del Señor. Então, a nossa dificuldade é que sempre nós colocamos de alguma forma os nossos olhos no lugar errado. Perdón, A nossa dificuldade pero nuestra dificultad é que muitas vezes colocamos nossos olhos no lugar errado.
Es que muchas veces colocamos nuestros ojos en el lugar equivocado. Às vezes nós temos muita oportunidade de nos reunirmos e estarmos juntos com os irmãos. No tenemos mucha oportunidad de estar juntos y reunirnos con los hermanos. Toda semana, durante muitos anos, nós tivemos essas oportunidades. Muchas semanas, por muchos años tuvimos esa oportunidad. Mas pode ser que muitos de nós não aproveitamos bem essas oportunidades. Pero puede ser que muchos de nosotros no aprovechamos bien esas oportunidades. E agora entramos numa mudança de acampamento. Y ahora entramos en una mudanza de campamento. Parece que o tabernáculo saiu de um ponto e foi para outro. Parece que el tabernáculo salió de un punto a otro. E parece que nos encontramos numa nova realidade. Y pareciera que nos encontramos en una nueva realidad. Mas, mesmo que seja momentânea, mas parece ser uma nova situação. Pero aunque sea momentánea, parece ser una nueva situación. Então, o que deve ocorrer agora? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir ahora? Bom, o que está acontecendo é que muitos daqueles que não aproveitaram a oportunidade de estarem Entonces, juntos, lo que está aconteciendo es que muchos que no aprovecharon esa oportunidad, agora querem muito estar juntos. ahora quieren mucho estar juntos. Mas pode ser, Pero puede ser se eu não estiver enganado, que yo no estuviese engañado, que Deus tenha separado de alguma forma esse tempo que Dios haya de alguna manera separado este tiempo para intensificarmos o assunto das nossas vestes diante dele. para intensificar el asunto de nuestras vestiduras delante de Él. Então, a nossa vestidura, aquilo que está falando capítulo 25 de Mateus, Entonces nuestra vestidura, aquello que está hablando el capítulo 25 de Mateo, diz respeito à nossa relação com ele. habla respecto a nuestra relación con Dios. Então, antes de toda essa pandemia, nós não tínhamos nenhum tempo. Entonces antes de esta pandemia no teníamos ningún tiempo. Agora parece que o que mais está sobrando é tempo. Entonces ahora pareciera que lo que más sobra es el tiempo. Mas o que vamos fazer com esse tempo? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con este tiempo? Irmãos, Hermanos, esse é um tempo de buscar o Senhor. este es el tiempo de buscar al Señor. Esse é um tempo de estarmos juntos a Ele. Este es tiempo de estar junto a Él. Esse é um tempo de crescermos diante dele. Es un tiempo de crecer delante de Él. É uma grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Es una gran oportunidad que el Señor nos ha dado. Aqui no Brasil vai acabando esse lockdown. Aquí en Brasil está terminando este encierro E as pessoas começam a voltar à sua normalidade. y las personas están comenzando a volver a su normalidad. E uma pergunta vai ficar para todos nós. Y una pregunta va a quedar a todos nosotros. Será que podemos aproveitar bem esse tempo em que ficamos em casa? ¿Será que pudimos aprovechar bien este tiempo en que estuvimos en casa? Então, esse é um assunto que pode nos fazer pensar. Este es un asunto que nos puede hacer pensar. Então, continuando o texto, Entonces, continuando el texto, versículo 9 diz: Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Então, agora chegamos a um segundo ponto. Entonces llegamos a un segundo punto. O azeite precisa ser comprado. El aceite necesita ser comprado. Só, irmão, mas a graça de Deus é por graça? Pero hermanos, la gracia de Dios no es por gracia. Sim, irmão, é graça, mas a graça é um preço. Sí, hermanos, es gracia, pero la gracia tuvo un precio. É o preço da resistência à nossa própria vida, Es el precio de la resistencia a nuestra propia vida, ao nosso próprio coração, a nuestro propio corazón, aos nossos pensamentos, nuestros pensamientos, aos nossos sentimentos, a nuestros sentimientos, a nossa razão. a nuestra razón. Esse é o preço que precisa ser pago. Ese es el precio que necesita ser pagado. A todos nós, irmãos, sem diferença. A todos nosotros, hermanos, sin diferencia. Então, você observa que para subir ao monte e levar madeira Usted sabe que para subir al monte y llevar la madera e edificar a casa do Senhor, y edificar la casa del Señor, não é um caminho de descida. no es un camino de descenso, Não é um caminho fácil para a nossa vida da alma, no es un camino fácil para la vida de nuestra alma, mas é um caminho de subida. sino que es un camino de subida, É um caminho de dificuldade. es un camino de dificultad, Quando você vai separar tempo para buscar o Senhor, donde tú vas a separar tiempo para buscar al Señor. então o telefone vai tocar, Entonces el teléfono va a sonar, um amigo vai te chamar, un amigo te va a llamar e começa a acontecer barulhos no vizinho, o vizinho faz barulhos. y los vecinos hacen ruidos. Não é assim que acontece na prática?
¿No es así que acontece en lo práctico? Você já observou que quando você também se levanta para servir o Senhor, Usted ya observó que cuando usted se levanta para servir al Señor, imediatamente começam as oposições? Já observou? inmediatamente comienzan las oposiciones, ¿ya observó? Não existe oposições quando você está distraído, irmão e irmã. Quando nós estamos distraídos. No hay oposiciones cuando estamos distraídos, cuando nosotros estamos distraídos. Você quer ver quando existe oposição? ¿Usted quiere ver cuando hay oposición? É quando nós estamos diante do Senhor. Es cuando estamos delante del Señor. O inimigo sabe que aí começa a ver a real edificação do El indivíduo enemigo, e da casa. el enemigo sabe que allí comienza la real edificación de la casa, Do indivíduo e da casa. del individuo y de la casa. E no serviço, a mesma coisa. Y en el servicio es el mismo asunto. Você se levanta para servir os irmãos Tú te levantas para servir a los hermanos e o irmão fala para você, irmão, você poderia passar um pano nessas cadeiras e limpar essas cadeiras para os irmãos que vão chegar à reunião? y entonces un hermano te pide que si puedes limpiar las sillas para los hermanos que van a llegar a la reunión. E você diz prontamente, sim, posso, graças ao Senhor. Y tú dices, sí, gracias al Señor. E aí você passa aquele pano naquelas cadeiras. Y tú pasas un paño en las sillas. Só que você não está apenas limpando cadeiras. Solo que tú no estás solamente limpiando sillas. Você está servindo no reino de Deus. Tú estás sirviendo en el reino de Dios. E o que acontece na segunda-feira? ¿Qué es lo que acontece el día lunes? O diabo vem ao seu encontro. El diablo viene a tu encuentro. Você não entende por que isso é assim. Y tú no entiendes por qué esto es así. Mas é por causa disso, irmãos. Pero es por causa de esto, hermanos. Porque é por causa desses dois principais pontos da vida cristã. Es a causa de estos dos puntos principales de la vida cristiana. Vida com Deus, Una vida con Dios, para que também haja vida com os homens. para que también haya vida con los A hombres. vida sacerdotal diante de Deus, La vida sacerdotal delante de Dios, para que haja a vida levítica também diante dos homens. para que haya una vida levítica delante de los hombres. Meus irmãos observaram que a orientação para as virgens é que elas comprem. Meus irmãos observaram Si los hermanos observaron que o comprar é fundamental na vida cristã. que comprar es fundamental para la vida cristiana. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. E chegamos agora, voltando um pouco, chegamos no capítulo 45, capítulo 24, versículo 45. Y llegamos ahora al versículo 45 del capítulo 24. E começa dizendo, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Y comienza diciendo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Agora aqui o assunto mudou. Ahora aquí el asunto cambia. A ênfase agora não está relacionada apenas à presença de Deus, El énfasis no está relacionado solo a la presencia de Dios, mas na presença de Deus servir como servo fiel. sino que en la presencia del Señor servir como un siervo fiel. Mas o que deve nos chamar a atenção Pero lo que debe llamarnos la atención é que está fazendo uma pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente? es que está haciendo una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Ele não está dizendo que todos são fiéis e prudentes. No está diciendo que todos son fieles y prudentes. Tanto é que tanto é assim que a parábola fala do servo fiel ou infiel. Tanto es así que la parábola habla de un siervo fiel y un siervo infiel. E o texto segue dizendo, Y el texto sigue diciendo, fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa. siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre su casa. Esse assunto de servo fiel Este asunto del siervo fiel é um assunto bastante vasto, amados. es un asunto bastante amplio, hermanos. É um assunto realmente que deve nos trazer profunda reflexão. Es un asunto que debe traernos profunda reflexión. Porque quando nós vamos a Mateus capítulo 7, por exemplo, Cuando vamos a Mateo 7, por ejemplo, ali nós vemos também servos. ahí vemos también siervos. Mas parece que não eram fiéis e prudentes. Nos parecen que no son fieles y prudentes. E o argumento deles diante do Senhor, Llegó un momento de ellos delante del Señor, o argumento deles el argumento de ellos delante del Señor era que eles fizeram muitas coisas. era que ellos hicieron muchas cosas E o Senhor os reprova mesmo assim. y el Señor aún así los reprueba. Então isso deve chamar nossa atenção. Entonces ello debe llamar nuestra atención. Existe algo além do nosso próprio serviço. Existe algo más allá de nuestro propio servicio.
que guia o nosso serviço. que guía nuestro servicio. Então, nós vamos entendendo o porquê a necessidade de, primeiro, nós temos as nossas vestes diante de Deus sendo formadas. Entonces vamos entendiendo por qué tenemos la necesidad de que nuestras vestiduras, en primer lugar, estén formadas. Porque se temos vestes adequadas, Porque si tenemos vestiduras adecuadas, o serviço será adequado. el servicio será adecuado. Mas se as vestes não estiverem adequadas, Pero si las vestiduras no estuviesen adecuadas, o serviço pode depor contra nós. el servicio puede ponerse en contra nuestra. Então, nós não estamos dizendo nessa manhã Entonces no estamos diciendo en esta mañana que por estar às portas o nosso Senhor, que por estar a las puertas de nuestro Señor, nós devemos orar e servir. nosotros debemos orar y servir. É mais do que isso, irmãos. Es más que eso, hermanos. É bem mais do que isso. Es más que eso. O que nós estamos querendo dizer Lo que estamos queriendo é decir que a nossa vida precisa ser cultivada diante de Deus em todo momento. es que nuestra vida necesita ser cultivada delante de Dios en todo momento. E na medida que essa vida vai sendo cultivada em todo momento, Y en la medida que esta vida está siendo cultivada en todo momento, então em todo momento nós estamos prontos a servir o Senhor de uma maneira adequada. entonces en todo momento estamos listos para servir al Señor de una manera adecuada. Então o servo fiel Entonces el siervo fiel é o servo que faz conforme a vontade do Senhor. es el siervo que hace conforme a la voluntad del Señor. Mas como alguém pode fazer conforme a vontade do Senhor Pero ¿cómo alguien puede hacer conforme a la voluntad del Señor se ele não conhece o Senhor? si él no conoce al Señor? Então, primeiro nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer a nuestro Señor. E isso se transforma em vestes Y eso se transforma en vestiduras em nós. en nosotros. Porque na nossa vida de comunhão com Deus, Porque nuestra vida de comunión con Dios, aquilo que é próprio dele vai sendo vestido, vai servindo como vestidura em nós. perdón, aplica. Aquilo que quando estamos diante de Deus, Cuando estamos delante de Dios, aquello que es propio de Él se va sim, convirtiendo aquilo en que é nuestra próprio vestidura. dele passa a ser a nossa vestimenta. Aquello que es propio de Él pasa a ser nuestras vestiduras. E com o que nós servimos, os irmãos? ¿Y con qué es que nosotros servimos, hermanos? Com essas vestimentas que são formadas em nós. Con estas vestimentas que son formadas en nosotros. Então, as orientações do Senhor Jesus, esses dois tipos de orientação, Entonces, estos dos tipos de orientaciones del Señor Jesús estão colocados lado a lado. son puestos Lado a lado. lado a lado. Então, seguindo e já terminando, irmãos amados, Entonces, ya terminando, mis amados hermanos, quem constituiu o servo, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa? Eu queria entrar num ponto aqui que pode ser bastante polêmico, meus irmãos. Quisiera entrar en un punto aquí que podría ser un tanto polémico, hermanos. Mas se nós olharmos para o amor de Deus, toda a polêmica vai embora. Pero si miramos el amor de Dios, toda polémica se va afuera. E o que está acontecendo aqui? ¿Qué está aconteciendo aquí? O Senhor constitui servos sobre a sua casa. El Señor constituye siervos sobre su casa. Irmão, nós não estamos falando de abuso de autoridade, Y no estamos hablando aquí de un abuso de autoridad, não do exercício legal dela. sino del ejercicio legal de ella. Por haver alguns abusos de autoridade, Por haber algunos abusos de autoridad, nós acabamos deixando aquela parte que não é abuso de autoridade, senão a própria palavra de Deus. nosotros comenzamos a abandonar aquello que no es abuso de autoridad, sino la palabra de Dios. Então Deus deixou servos e servas, homens e mulheres, Entonces Dios dejó siervos y siervas, hombres y mujeres, para ajudar a homens e mulheres da sua casa. para ayudar a hombres y mujeres en su casa. Então são servos servindo a servos. Entonces son siervos sirviendo a siervos. Você já reparou, ¿Usted ya pensó, já viu em algum momento ya consideró en algún momento na sua própria vida, en su propia vida existem pessoas que existen personas pontuais puntuales na sua vida, en su vida quando você precisa de algum conselho, cuando usted necesita de algún consejo, quando você precisa de alguma orientação, cuando usted necesita de alguna orientación quando é algo muito íntimo e você não tem liberdade de abrir para os demais? o de algo muy íntimo y que tú no tienes la oportunidad de compartir con los demás.
Você já reparou que sempre tem uma pessoa que você tem essa confiança? ¿Usted ya reparó que siempre hay una persona con la cual usted tiene esa confianza? Isso é por um princípio muito simples, irmãos. Esto es por un principio muy simple, hermano. É porque Deus constituiu na sua casa Es porque Dios constituyó en su casa servos para dar sustento ao seu tempo. siervos para dar sustento en su tiempo. Ele é um servo segundo uma economia. Y es un siervo según la economía. Ele é um servo segundo Deus. Es un siervo según Dios. Então, esse servo que foi constituído, Entonces este siervo que fue constituido, eu falo no singular, mas está no plural, y Pablo en singular, más está en plural, esses servos, eles foram colocados para dar sustento ao seu tempo. y dice siervo más es siervos en plural, ¿cierto? Fueron colocados para dar sustento en su tiempo. Quando nós reconhecemos esses servos, Cuando reconocemos esses servos, estos siervos, sim, nós recebemos esse sustento. nosotros recibimos este sustento. Isso é maravilhoso, irmãos. Y esto es maravilloso, hermano. Então, bem-aventurado, versículo 46. Bem-aventurado Versículo 46. Entonces, bienaventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Então, esse é o segundo importante ponto que nós temos que pôr toda a nossa atenção. Entonces, este es el segundo punto en el cual debemos poner toda nuestra atención. Eu preciso confessar a vocês, meus irmãos, Necesito confesarle a ustedes, mis hermanos, que eu ainda não me encontro nesse ponto, que aún no me encuentro en este punto. mas tenho buscado, tenho falado com o Senhor, buscado esse despertamento do Senhor. Pero he buscado, he hablado con el Señor, buscar este despertar delante del Señor. Porque isso é extremamente importante. É uma orientação do nosso Senhor para esse tempo. Porque esto es extremadamente importante, la orientación del Señor para este tiempo. Ele diz que quando ele vier, Él dice que cuando Él venga, ele não quer, provavelmente, vou parafrasear, voy a parafrasearlo, ele não quer ver pessoas discutindo acerca da sua vinda. Él no quiere ver personas discutiendo acerca de su venida. Pelo menos nesse texto não é o que vemos. Por lo menos en este trecho no es lo que vemos. O que encontramos nesse texto? ¿Qué es lo que encontramos en este texto? E quando ele vier, Que cuando Él venga, ele se alegrará Él se alegrará em nos achar servindo assim. en hallarnos sirviendo así, Assim como así como distribuindo ração ao seu tempo. distribuyendo ración a su tiempo. O que significa isso, amados? ¿Qué significa eso, amados? Servindo aos nossos irmãos, Sirviendo a nuestros hermanos, servindo a sua igreja, sirviendo a su iglesia de uma forma sensível, de una forma sensible, procurando entender a dificuldade e a necessidade de cada irmão e irmã. procurando entender la necesidad y la dificultad de cada hermano y hermana. Agora você vai entendendo comigo Ahora tú vas entendiendo conmigo o porquê a necessidade de primeiro estarmos diante dele. por qué la necesidad de estar primero delante de Dios. Porque não vamos, se nós não tivermos cultivando essa vida diante dele, Porque si no estuviésemos cultivando esta vida delante de Él, não teremos sensibilidade para conhecer necessidades dos nossos irmãos. no tendremos la sensibilidad para entender la necesidad de nuestros hermanos. Então você vê que não há possibilidade de serviço adequado se a nossa posição diante do Senhor não for adequada. Entonces usted ve que no hay posibilidad de un servicio adecuado si nuestra posición delante de Dios no es adecuada. Então isso sempre vai permear, esses dois pontos sempre irão permear nossas vidas. Entonces estos dos puntos siempre van a permear nuestra vida. Está relacionado diante de Deus Uno está relacionado delante de Dios e o outro está relacionado diante dos homens. y el otro está relacionado delante de los hombres. E uma pergunta surge nesse momento. Y una pregunta surge en este momento. Irmão, eu preciso fazer uma coisa para depois fazer outra? Hermano, ¿necesito hacer una cosa para después hacer la otra? Não, não é preciso, irmãos. No, no es necesario, hermano. Nós podemos viver nas duas esferas ao mesmo tempo. Podemos vivir en las dos esferas al mismo tiempo. Aqueles que estão diante do Senhor, Perdón. aqueles que estão diante do Senhor, Aquellos que están delante del Señor são os mesmos que têm discernimento para repartir as rações diante dos santos. son los mismos que tienen discernimiento para repartir las raciones delante de los santos. O texto diz algo precioso aqui. El texto dice algo muy precioso aquí. Ele diz que o Senhor irá se alegrar quando vê o servo servindo assim. Él dice que el Señor se va a alegrar cuando vea a sus siervos sirviendo así.
Porque o Senhor diz, bem-aventurado, feliz, Que el Señor dice, bienaventurado, feliz, aquele servo que quando o Senhor vier, aquellos siervos que cuando el Señor viniere, o achar servindo assim. los hallase sirviendo así. Irmãos, aqui está a felicidade. Hermanos, aquí está la felicidad. Ela não mora em nenhum outro lugar. Ella no está en ningún otro lugar. O que é a felicidade? ¿Qué es la felicidad? A vida diante de Deus, Una vida delante de Dios, refletida diante dos homens. reflejada delante de los hombres. Irmãos, que o Senhor nos ajude Que nuestro Señor nos ayude a crescermos nesse tempo, a crecer en este tiempo, nesses dois aspectos. en estos dos aspectos. Não podemos pôr ênfase no serviço No podemos poner un énfasis solo en el servicio e não só ficarmos trancados num quarto orando. o solamente quedarnos encerrados en un cuarto orando. O assunto é, El asunto es, quando decidimos estar diante de Deus, cuando decidimos estar delante de Dios, Ele nos enviará para estar diante dos homens. Él nos enviará para estar delante de los hombres. Então, essa é a entrada como sacerdote. Entonces, esta entrada como sacerdote, E ainda o sumo sacerdote, uma vez por ano, incluso el sumo sacerdote una vez al año, no Antigo Testamento, en el Antiguo Testamento, ele entrava para servir a Deus. y él entraba para servir a Dios. Então, esse é um caminho sacerdotal. Entonces, este es un camino sacerdotal, Mas ele não vai ficar lá. pero él no va a quedar allá. Ele vai voltar de lá. Él va a volver de allá. E esse é o caminho do reino. Y es el camino del reino. A entrada é sacerdotal. La entrada es sacerdotal. O retorno é para a representação da vida sacerdotal diante de Deus. El retorno es para la representación de la vida sacerdotal delante de Dios. Agora sendo representada diante dos homens. Ahora siendo representada delante de los hombres. Irmãos, não importa o tamanho do seu serviço. Hermano, no importa el tamaño de su servicio. Não importa o quanto de ração você precisa repartir. No importa cuánta es la ración que usted necesita repartir. O importante é que você reparta aos seus irmãos aquilo que eles precisam. Lo importante es que usted reparta a sus hermanos aquello que ellos necesitan. Mas volto a dizer, Pero vuelvo a decir, teremos muita dificuldade de servir tenemos mucha dificultad de servir se não tivermos o caminho sacerdotal. si no tenemos un camino sacerdotal. O caminho de serviço El camino del servicio é o caminho do reino, es el camino del reino, é o caminho da prática, es el camino de la é práctica, o caminho da boa vontade, el camino de la buena é o voluntad, caminho de repartir aos santos aquilo que eles precisam. el camino de repartir a los santos aquello que ellos necesitan. Mas o caminho sacerdotal, o caminho de entrada, Pero el camino sacerdotal, o caminho de entrada el camino de entrada, é o caminho onde tudo começa. es el camino donde todo comienza. Tudo começa na presença do nosso Deus. Todo comienza en la presencia de nuestro Dios. Então são esses três pontos que nós temos que ter em mente. Entonces son estos tres puntos que tenemos que entender bien. E queira Deus não seja só em mente, mas profundamente no nosso espírito. Y quiera el Señor que no sea solamente en nuestra mente, sino profundamente en nuestro espíritu. Precisamos cultivar a nossa vida de comunhão com Deus, Necesitamos cultivar nuestra vida de comunión con Dios, para que as nossas vestes sejam a cada dia formadas, para que nuestras vestiduras sean cada día formadas, para que o azeite transborde nas vasilhas. para que el aceite rebose en las vasijas. Então, à medida que ele vai enchendo, como esse vaso, Entonces, en la medida que Él va llenando como este vaso, ele vai enchendo até o ponto onde ele transborda. Él va llenando hasta el punto que Él transborda o rebosa. Então, o vaso é a lâmpada. Entonces, el vaso es la lámpara. O óleo no interior da lâmpada é aquilo que vai crescendo até transbordar. Y el aceite al interior de la lámpara es aquello que va creciendo hasta rebosar. E quando ele derrama, Y cuando se derrama, ele atinge as áreas escuras da nossa alma. Él alcanza aquellas áreas oscuras de nuestra alma. E na sua segunda vinda, quando o nosso Senhor voltar, En la segunda venida, cuando el Señor vuelva, diz que os mortos ressuscitarão primeiro dice que los muertos resucitarán primero e nós, os vivos, seremos arrebatados ou transformados. y nosotros los vivos seremos transformados o arrebatados. E aí está a salvação biológica do corpo. Y ahí está la salvación biológica de nuestro cuerpo. Salvação completa, percebe, irmãos? Una salvación completa, ¿percibe, hermano? Que maravilha, o Senhor. Qué maravilloso es el Señor. Então, fechamos com o terceiro ponto. Vamos a cerrar con el tercer punto.
e com poucas palavras. Con pocas palabras. Entre a maturidade e o serviço existe o fator tempo. Entre madurez y servicio existe un factor tiempo. Diante de Deus amadurecemos Delante de Dios maduramos e diante dos homens servimos. y delante de los hombres servimos. Mas para alcançar a maturidade, Pero para alcanzar la madurez, o mínimo que seja, por mínima que sea, você não pode dizer, irmão, então essa palavra não é para mim, porque eu não alcancei maturidade ainda. tú no puedes decir, hermano, esta palabra no es para mí porque no alcancé la madurez aún. Não, irmão, todos nós temos um nível de maturidade. No, hermanos, todos tenemos un nivel de madurez. Menor que seja, mas temos. Por menor que sea, pero tenemos. Então, esse nível de maturidade Entonces ese nivel de madurez é o mesmo nível do seu serviço e do meu. es el mismo nivel de su servicio o el mío. O grande problema é quando temos pouca maturidade El gran problema es cuando tenemos poca madurez e queremos entrar em questões que exigem maior maturidade. y queremos entrar en asuntos que requieren una mayor madurez. Aqui nós temos que ser cuidadosos. Es aquí donde debemos ser cuidadosos. Mas o que eu quero me referir é a questão do tempo. Entonces, a lo que quiero referirme es al asunto del tiempo. Então, entre a maturidade e o serviço existe o fator tempo. Entonces, entre la madurez y el servicio existe un factor que es el tiempo. À medida que você vai amadurecendo, A medida en que vas madurando, na mesma medida você vai servindo os seus irmãos. en la misma medida vas sirviendo a tus hermanos. Mas observe uma coisa. Pero observa una cosa. O tempo é fundamental para a maturidade. El tiempo es fundamental para la madurez. Então parece que agora começamos a entender o porquê Jesus adverte os discípulos Entonces, pareciera que ahora comenzamos a entender por qué Jesús advierte a sus discípulos, para que não sejam enganados. para que no sean engañados, Porque os discípulos vão precisar amadurecer. porque los discípulos van a necesitar madurar. E esse processo de maturidade, ele demanda tempo. Y este proceso de madurez requiere tiempo. E esse tempo Y ese tiempo tem que ser guardado debe ser guardado, sem engano. ¿sí? Engano. Sin engaño. Porque se formos enganados, Porque si fuésemos engañados, então nós seremos desviados do caminho. seremos desviados del camino. O caminho da maturidade El camino de madurez é um caminho especificado por Deus. es un camino especificado por Dios. É a vida com Ele. Es una vida con Él. É a comunhão com Ele. Es comunión con É o Él. viver com Ele e para Ele. Es un vivir por Él y para Él. Mas se em algum momento nesse caminho Pero si en algún momento en este camino nós ouvimos outras vozes, escuchamos otras voces, nós podemos nos desviar disso aí. podríamos desviarnos del Señor. Então, às vezes, nós achamos que maturidade, por exemplo, Entonces a veces creemos que madurez é acúmulo de informação. es la acumulación de información. Então, compramos todos os livros que existem na Terra. Entonces compramos todos los libros que existen en la tierra. Mas, depois que passam alguns anos, Pero después que pasan algunos años, nós observamos que não amadurecemos ainda. observamos que aún no hemos madurado. E aí lemos um livro de autoajuda. Entonces vamos a un libro de autoayuda E aí alguém nos fala que não é exatamente aquilo que estamos fazendo. y alguien nos dice que no es aquello que estamos haciendo, É uma outra coisa. es otra cosa. Então vamos atrás daquela outra coisa. Entonces vamos detrás de ese otro asunto. Você precisa fazer isso, isso e isso. Y entonces tú necesitas hacer esto, esto y esto. E aí nós começamos a fazer, porque queremos ser maduros. Y entonces nosotros comenzamos a hacerlo porque queremos ser maduros. O que está acontecendo aqui? Pero ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Um caminho de engano. Es un camino de engaño. É óbvio que Mateus 24 não fala especificamente desse engano. Es obvio que Mateo 24 no habla solo de este engaño. Mas qualquer engano, irmãos, tem a mesma natureza. Nos desviar do caminho. Pero cualquier engaño tiene la misma naturaleza, que es desviarnos del camino. Então, às vezes, demora muitos anos para compreendermos isso. Entonces, a veces nos toma muchos años comprender esto. Os mais novos que estão nos ouvindo Los más nuevos que están escuchando, possam ter o coração ganho para essa verdade. que el Señor pueda tener una ganancia esto en tu corazón. Entre a sua maturidade e o seu serviço existe o tempo. Entre su madurez y su servicio existe un tiempo. Guarde esse tempo com muito carinho, com muito amor, Y guarde ese tiempo con mucho cariño y con mucho amor. sendo fiel ao Senhor, Siendo fiel al Señor. sendo fiel à sua palavra, Siendo fiel a su palabra. fiel à sua vontade, ao seu espírito. Siendo fiel a su voluntad, a su espíritu.
para que em nenhum momento seja enganado. para que en ningún momento sea engañado. Num trecho muito pequeno de Mateus 24 que nós lemos logo no início, En el trecho muy pequeño que vimos de Mateo 24 al inicio, essa palavra aparece 3 a 4 vezes. Cuidado que não sejam enganados. esta palabra Esse caminho. el Señor nos guarde, Que à medida que formos avançando, que a medida que fuésemos avanzando, nós possamos guardar podamos guardarnos as nossas vestes, nuestras vestiduras, nosso serviço, nuestro servicio, não sermos enganados. de no ser engañados. Então, vou terminar dizendo: Entonces voy a terminar diciendo, a salvação é muito mais ampla do que vida eterna. la salvación es mucho más amplia que la vida eterna. Vida eterna é crer que o Pai enviou o seu Filho. Está registrado em João 17:3. En Juan 17:3 dice que la vida eterna es creer en el Hijo. Sim. Então, isso é vida eterna. Entonces eso es vida eterna, Crer no Filho. creer en el Hijo. Mas lembrem-se, irmãos, Pero recuerda, hermano, já temos vida eterna. mientras tengamos vida eterna, Nós precisamos agora de salvação. necesitamos ahora de salvación. O processo precisa prosseguir na nossa vida. El proceso necesita continuar en nuestras vidas. Então, temos que ter as nossas almas. Precisamos ser salvos de nós mesmos. Entonces necesitamos ganar nuestras almas y ser salvos de nosotros mismos. Precisamos ser salvos do nosso próprio coração. Necesitamos ser salvos de nuestro propio corazón. Precisamos ser salvos das nossas próprias atitudes, Necesitamos ser salvos de nuestras propias actitudes, dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos. nuestros conceptos y preconceptos. E ainda precisamos de salvação na nossa própria vida biológica. E incluso necesitamos salvación de nuestra propia vida biológica. Então, até que isso aconteça, Entonces, hasta que eso acontezca, até que isso se dê por completo, hasta que eso se dé por completo, não sejamos enganados. no seamos engañados. Permaneçamos nele. Permanezcamos en Él. A ênfase de não ser enganado não é minha, El énfasis de no ser engañados no es mío, é da palavra do Senhor Jesus. es la palabra del Señor Jesús. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cuidado para que Cuidado de que nadie os engañe. Amém, meus irmãos. Esses Amém, 3 irmão. pontos eram os pontos que eu gostaria de compartilhar. Estos 3 puntos eran los que quería compartir. Perdoe-me por ser um pouco longo, Perdónenme por ser un poco extenso, mas espero que o Senhor de alguma forma possa falar aos nossos corações. pero espero que de alguna manera el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Cuidemos da nossa vestidura, Cuidemos de nuestras vestiduras, cuidemos do nosso serviço cuidemos de nuestro servicio e não sejamos enganados. y no seamos engañados. O dia que Ele tocar os seus pés nessa terra, El día que Él toque con sus pies esta tierra, Ele vai dizer: bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, o Él achar. va a decir, bienaventurado aquel cuando el Señor voltase haya siendo así. Que o Senhor nos possa encontrar dessa forma, irmãos. Que el Señor nos pueda, amén, que el Señor nos pueda encontrar de esta forma. Bendito sea su nombre.